todos. Agora, no grupo de oração, ao vivo, com o pessoal de casa também, nós vamos nos apresentar primeiro. Eu sou o Bruno Onofrio, sou membro consagrado da Comunidade Sagrada Família. Sou noivo da Regina. E é um grande prazer poder mais uma vez falar aqui para vocês no grupo de oração. Em especial agora que estamos durante o retiro vocacional que está acontecendo nesse final de semana em nossa comunidade. E, bom, deixar a Regina se apresentar também. Eu sou a Regina, tenho 22 anos, também sou noiva do Bruno. E é muito bom estar aqui com vocês, recebê-los, né, depois da expectativa de esperar por vocês, de trabalhar por vocês. É muito bom agora ter vocês aqui para compartilhar conosco essa alegria de vivermos juntos, né? O Evangelho, vivermos juntos aquilo que é ser um cristão, né? E o tema da pregação que nos foi proposta é Minha Vocação, Minha Vida. E, na verdade, nem precisaria utilizar esses dois termos, porque a nossa vocação, ela anda junto com a nossa vida. Não tem como nós falarmos em vocação sem falar em vida, e vice-versa. A nossa vida, ela precisa ser reflexo da vocação que nós abraçamos. Nós não podemos ter duas vidas. Nós não podemos ser uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa fora. Nós não podemos, num dia, estarmos num retiro vocacional e amanhã voltarmos como se nada tivesse acontecido e voltarmos a ser aquilo que o mundo nos pede. Então, é um processo que todos nós precisamos viver de transformação, um processo profundo de experiência com Deus, para que a nossa vocação, a nossa vida, seja o próprio Evangelho para as pessoas. São Francisco de Assis diz: cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único Evangelho que as pessoas leiam. Então, que nós possamos tomar cuidado com a nossa vida e a nossa vocação, para que ela seja o anúncio do reino para todos aqueles que nós encontrarmos. E agora, nós começaremos essa pregação com uma música do missionário Shalom. E nessa canção eu peço que vocês prestem atenção. Essa música, ela tem como inspiração palavras de Santo Agostinho. E depois eu direi essas palavras aqui. Mas eu peço que vocês sintam o que essa canção tem para dizer a vocês. Então feche o seu olho. E de olhos fechados, ouça essas palavras que vieram de Santo Agostinho. Um santo da igreja. Mas um santo que também viveu um momento em que ele precisou se decidir. Teve um momento de virada na vida dele. E nesse momento ele achou até que já era tarde, que podia ter sido antes, que ele demorou para se entregar para Deus. Não espere. Chegou o seu momento. Ouça essa música. Tarde, tão tarde te amei, tão longe de ti andei, tão longe que me perdi. Fora, tão fora de mim busquei, tão fora que eu arrisquei perder-me de ti. Então tua doce voz ouvi, eu acordei, não resisti. Estavas tão dentro, eu tão fora, preso, brilhaste, agora te vejo. Senhor, te encontrei, como te deixarei? Selaste minha alma, tocaste com tua paz meu coração. Senhor, te encontrei, como te deixarei?
Selaste minha alma, tocaste com tua paz meu coração. E é com essa canção que nós começamos. Começamos a falar de vocação e desse chamado. Ele diz que ele ouviu essa voz. Eu ouvi a voz, não resisti. E aqui eu peguei o original de Santo Agostinho. E ele diz: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Tu estavas dentro de mim, e eu te buscava fora de mim. Como um animal, buscava as coisas belas que tu criaste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinham-me atado, longe de ti. Estas coisas, que se não fossem sustentadas por ti, deixariam de ser. Chamaste-me, gritavas-me, rompeste minha surdez. Brilhaste e resplandeceste diante de mim. E expulsaste dos meus olhos a cegueira. Exalaste o teu espírito e aspirei o seu perfume. E desejei-te, saboreei-te, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e abrasei-me na tua paz. É dessas palavras de Santo Agostinho que nós começamos esta pregação / testemunho. Porque minha vida, minha vocação, nada mais é do que o testemunho daquilo que nós vivemos. Vocação é a resposta a um chamado. Eu tive o meu chamado individual, particular. A Regina teve o chamado dela, particular, individual. E desse chamado vem a nossa resposta. Essa resposta que não é fácil. Essa resposta que tem sim suas renúncias, mas uma resposta que nos completa. Uma resposta que nos faz verdadeiramente felizes. Tarde te amei. Esse começo já diz muito sobre a minha história, sobre a minha vocação, a minha vida. Eu pisei a primeira vez na igreja por meus pés. Não quando bebê, quando eu fui batizado, mas depois de muito tempo e tantas coisas na minha vida, eu fui pisar novamente numa igreja, e no caso era uma comunidade, com 16 anos. E eu fui pisar nessa comunidade não para ir rezar, não buscando algo para a minha vida, que transformasse a minha vida. Eu não fui buscar uma palavra de Deus. Eu fui lá jogar bola. Eu fui lá porque me convidaram, porque lá tinha futebol, e eu fui. E a partir desse futebol, começou um chamado. Comecei a participar do grupo de jovens que ali acontecia. E a comunidade católica Sagrada Família me acolheu. Foi aqui que eu aprendi o que era Deus. Em minha casa eu não tive uma educação cristã. Tive uma ótima educação, com os melhores valores possíveis, mas a minha família nunca viveu a realidade de igreja. Então, para mim, tudo era muito novo, tudo era muito diferente. E eu, com 17 anos, né, comecei a vir, e tudo era muito diferente diante de tudo que eu vivia até ali. Mas brilhaste, resplandeceste diante de mim, como diz Santo Agostinho. Eu tive uma experiência pessoal com Deus. E dessa experiência eu não podia guardar para mim. E eu não tinha como voltar atrás e fingir que eu não tinha vindo para cá, de que eu não tinha conhecido Jesus. E então, esse chamado veio, bateu forte.
E eu não tinha como. Como diz a canção, eu acordei, não resisti. E não resistindo, eu resolvi perguntar para Deus o que Ele queria de mim. Assim como vocês hoje estão se perguntando aqui, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Qual é a minha vocação? E então, com 17 anos, sem nem saber direito o que era um caminho vocacional, fiquei sabendo que haveria o vocacional na comunidade, e era a primeira vez que os jovens mais novos poderiam fazer. E veio uma multidão de jovens aqui, encheram aqui, era uma turma de mais de 20 jovens. E eu fui sem saber, né? A Regina me explicou depois o que era. E aí, beleza, já era vocacionado. Só que o que eu não sabia é que por trás de tudo aquilo havia um chamado. E foi desse chamado que tudo começou a mudar. Foi desse chamado que eu comecei a entender o porquê de tudo aquilo. Foi a partir do momento que eu entendi Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Que eu percebi que o meu chamado era primeiramente levar a salvação para minha casa. Antes de querer sair pelo mundo evangelizando, eu precisava ser sinal de salvação na minha casa. E aí começaram os desafios. Os desafios de ser fiel a Deus. Os desafios de mudar minhas atitudes. O desafio de buscar ser mais amoroso. O desafio de viver o perdão. Tudo isso é muito desafiador. Eu vivi situações na minha casa, na minha história, que marcaram muito. O meu relacionamento com a minha mãe, que eu não tive na infância, meus pais são separados, e se separaram quando eu tinha 1 ano, e minha mãe foi embora, e eu fui ter contato com ela depois dos 12, 13 anos. E naquele momento de decisão e de chamado, Deus colocou diante de mim que se eu queria realmente segui-lo, eu precisaria ser inteiramente dele. Eu precisaria ser um filho que diz o eu te amo para o seu pai. E eu nunca fui de dizer isso. Eu teria de ser um neto muito melhor para minha avó, que me criou e fez tudo por mim. E muitas vezes eu era ingrato. Eu tinha que ser um sobrinho melhor para os meus tios, um primo melhor. Eu precisaria dar o perdão, mesmo que eu nunca tivesse recebido um pedido de perdão da minha mãe. E foi a partir disso, da dor de receber um chamado muito maior do que eu recebi a graça de conhecer um Deus muito maior do que a minha dificuldade. Muito maior do que a resposta que eu tinha que dar. Se de um lado o chamado era maior do que eu, de outro, Deus era muito maior do que tudo. E Ele me deu forças. E o perdão entrou na minha vida. E o amor entrou na minha vida. E a salvação chegou à minha casa. Eu digo isso não com a minha família na igreja. Eu digo isso não com a minha família já caminhando. Mas Deus já está fazendo. Deus já começou todo o seu processo de transformação. Eu não sei nem se eu vou ver um dia a minha família na igreja. Mas eu creio que no dia que eu encontrar com Deus e Ele me chamar, lá, diante dEle, eu receberei um abraço. Um abraço de um pai que diz, valeu a pena. Um pai que diz, pela tua fé, a tua família foi salva, foi curada, foi transformada. E cada um de nós aqui é chamado a isso. A viver essa transformação em nós. Não adianta apontar para os problemas que a sua família tem. Não adianta apontar para os problemas da tua história. Você não é refém da sua história. Deus te liberta e te faz transformar a tua história em salvação para você e para aqueles que te encontrarem. A minha vida, que poderia por 1000 motivos ser motivo de trauma, ser motivo de tantas coisas negativas, se transformou na verdade numa vida feliz. Tarde te amei, é o que diz Santo Agostinho. Mas antes tarde do que nunca, é o que dizem. E é verdade isso. O que é tarde? Qual é o tempo certo de encontrar a Deus?
O tempo de encontrar a Deus é o hoje. Não há idade. Não há idade para se encontrar Deus. É o agora. Eu tenho 23 anos. Eu só tenho hoje para ser santo. Eu só tenho hoje para responder à minha vocação. E você? Você também. Não importa se você tem mais ou menos de 23 anos. Você tem o mesmo hoje que eu, para buscar a santidade, para buscar viver para Deus, para viver a sua vocação, para transformar a sua vida num sinal. Um sinal simples, um sinal verdadeiro, de que o amor de Deus vale a pena, de que o amor de Deus está no meio de nós. O meu testemunho, ele passa assim, pela sensação de que talvez eu demorei a responder esse chamado. Mas por outro lado, como Deus teve pressa. Se por um lado com 16 anos, eu nem sabia o que era Deus, graças a Deus com 23, hoje eu sei muito bem o que é Deus e a escolha que eu fiz. Graças a Deus, a minha consagração não é um peso, mas a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E hoje o que eu venho fazer aqui não é propaganda de um carisma. O carisma não precisa de propaganda. Eu não venho aqui convencer vocês de que vale a pena ser Sagrada Família, porque vocês não precisam disso. O que eu venho dizer aqui para vocês é que a minha decisão foi a melhor que eu tomei na minha vida. Que a minha vocação e a minha vida foram transformadas pelo carisma Sagrada Família. E que vocês têm o livre-arbítrio, a liberdade de cada um aqui de dar o seu sim a Deus. Você pode hoje, meu querido, minha querida, dizer sim ou não ao chamado de Deus. Dizer sim, eu quero viver isso. Eu quero que a minha vida seja sinal por onde quer que eu passe. Eu quero ser uma pessoa diferente, que quando as pessoas olhem, elas possam ver o próprio Cristo. É isso que os discípulos viveram nos tempos de Cristo. É isso que os santos viveram todo esse tempo na igreja. E nós precisamos provar que ainda é possível viver a santidade. Santidade não é coisa do passado. Santidade é algo para hoje, é algo para agora. É algo que você pode viver com a sua história, com a sua idade hoje, com a sua família, com aquilo que você tem, através de uma resposta a esse chamado. O chamado, o Senhor está fazendo. A resposta depende de cada um de vocês. Eu posso dizer que a partir do momento que eu respondi o meu chamado, a partir do momento em que eu disse para o Senhor que eu queria ser dele e que eu queria que ele fizesse da minha vida conforme a sua vontade, tudo mudou. Mudou a minha família, mudou no meu trabalho, mudou nos meus estudos, mudou nas minhas amizades, mudou no meu namoro, no meu noivado. Tudo foi transformado. Tudo o Senhor colocou à mão. Nada ele deixou faltar. Ainda que existam, sim, renúncias. As renúncias não encostam nem no calcanhar das bênçãos que nós recebemos por responder ao chamado de Deus. Sim, dá medo. Sim, são novas responsabilidades. Nossa, como vai ser o tempo? Como eu vou conseguir lidar com o tempo, com a distância? Tantas perguntas que vêm agora, fazendo vocacional. Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Eu já não tenho tempo, eu estou longe. A minha resposta é, quando uma vocação ela é respondida verdadeiramente, não existe distância, não existe tempo, não existe qualquer coisa que possa distanciar essa vocação de Deus. Entretanto, quando não é uma resposta verdadeira ao chamado de Deus, a pessoa pode estar dentro da igreja e o sim dela de nada vale, porque não é verdadeiro. E o tempo vai mostrar isso. Quantas vocações se perdem por não ter uma resposta verdadeira, sincera, uma entrega inteira de coração? E por outro lado, quantas vocações teriam tudo para dar errado? Teriam todos os desafios possíveis para que aquela pessoa não continuasse, não perseverasse. Mas a partir de um sim verdadeiro, aquela vocação vai adiante. Aquela vocação dá frutos. E como diz o Evangelho, é como
aquela semente que cai em solo bom. Ela dá frutos. Ela dá frutos de tal modo que você nem imaginava que aquela sementinha era capaz. Então, cada um de vocês hoje é essa semente. Cada um de vocês hoje é essa terra. Vocês precisam se decidir para que então Deus, com essa semente, faça florescer no coração de cada um de vocês a vocação. Vocação é coisa séria. Vocação é coisa santa, sagrada. E vocês precisam, antes de qualquer coisa, se perguntar: eu estou disposto? Eu estou disposto a viver tudo isso para chegar à vida eterna? Eu estou disposto a amar, mesmo que no fundo a minha vontade seja odiar? Eu estou disposto a anunciar, mesmo que a minha vontade seja ficar na minha casa deitado? Eu estou disposto a ir quando na verdade eu queria ficar, a falar quando na verdade eu queria silenciar? Essa é a decisão de um discípulo. Ir sem querer ir, mas seguir o chamado de Jesus. Cada um de nós é chamado a isso. E cada um de nós, consagrados, vocacionados, somos iguais a vocês. Nós estamos sim em tempos diferentes da caminhada vocacional, mas é o mesmo caminho. Se eu vacilar isso daqui, eu volto a ser pior até do que eu era há 7 anos atrás. Nós estamos no mesmo nível. Não existe superioridade. Eu não estou falando neste microfone porque eu sou melhor que vocês. Eu estou falando nesse microfone porque eu fiz uma escolha. E é essa escolha que hoje Deus propõe para vocês. E essa escolha eu não digo ser Sagrada Família, porque isso não se decide num retiro. Não é ninguém vai virar e apontar para vocês são Sagrada Família. Senão a gente nem precisaria de caminho vocacional, ficar quase de 5 a 10 anos estudando, discernindo, para quê? Se alguém pode apontar e falar, você é. Não é aqui que se decide isso. Mas a decisão é por Jesus. Se amanhã você decidir e discernir que você não é Sagrada Família, glória a Deus, desde que essa sua saída seja para seguir o chamado de Deus. Agora, se o seu chamado for ser Sagrada Família, dê-se sim também. Dê esse passo na fé. Decida-se por Jesus. E deixe que Ele faça. O trabalho é dele. Cabe a nós apenas dizer sim. Toda a obra é dele. Tudo isso daqui, gente, é dele. Eu não sou nada. Se vocês soubessem o quão pecador eu sou, vocês tirariam esse microfone da minha mão. Mas Jesus, mesmo sabendo o quão pecador eu sou, Ele me dá esse microfone porque Ele sabe o quão pecador você é. E Ele sabe que um testemunho de pecador toca o coração de outro pecador. Porque é ali que a misericórdia do Senhor se mostra. Acredite na misericórdia. Abrace o seu chamado. E deixe que Deus faça. E então um dia você vai poder dizer como Santo Agostinho: tarde te amei, mas tocaste-me e abrasei-me de tua paz. Desejei-te, saboreei-te, e agora tenho fome e sede de ti. Que sejamos pessoas que tenhamos vocações sedentas, que realmente só encontrem a sua felicidade quando a vida é toda voltada para Deus. Decidam-se. E nós nos encontraremos. Há uma frase de Santo Agostinho também, no Yucat, que diz: só quem criou o ser humano pode o fazer feliz. Só quem criou o ser humano pode o fazer feliz. Santo Agostinho manjava da coisa, né? Santo Agostinho sabia do que estava falando. Era alguém que se decidiu. Esta é a história da minha decisão, que é diária. A minha decisão tem que ser hoje. Agora eu estou me decidindo por Jesus. Estar aqui com vocês é uma decisão por Jesus. Amanhã, domingo, eu preciso me decidir por Jesus, porque se eu quiser eu posso ir embora. Se eu quiser eu posso sair daqui. Eu não estou preso, eu não ganho salário, eu não tenho nada. Nada me prende aqui. É na minha liberdade que o Senhor pede o meu sim. E é na tua liberdade que hoje o Senhor te coloca a opção. Seja meu, e eu cuidarei de tudo. Ou então,
seja seu. Nem preciso dizer qual é o final. Esse é um pouquinho daquilo que eu vivi nesses 7 anos. É tão pouco diante de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, diante da eternidade que esse sim me proporciona. E essa eternidade já começou. Eu já vivo um pouco do céu aqui. Por tantas pessoas que eu vejo diante dos meus olhos buscarem a santidade. Famílias que escolhem, ao invés do divórcio, viver o perdão. Jovens que buscam, ao invés de drogas e sexo, viverem a castidade, decidirem por Jesus. Ao invés de se perderem em baladas, passarem noite rezando uns pelos outros. É isso que eu vejo. E é por isso que vale a pena. E é por isso que eu nunca pensei em voltar atrás. Ainda que as tempestades fossem as maiores, eu sempre olhava e falava, não é só por mim que eu caminho. Não é só por mim que eu dou o meu sim. E não é só por você que você dá esse sim hoje. Há a sua família por trás disso. Há a pessoa que você tem do lado. Há tantas outras pessoas lá fora que estão esperando o sim da sua vocação para se converterem e um dia também poderem dizer que encontraram Jesus e também, como você, tem sede e fome da fé de Cristo. Então vivam. Vivam da forma como Jesus te chama, do jeito que Ele chama. Ele não vai te chamar como me chamou, assim como Ele chamou a Regina. E ela vai contar um pouco agora de como ela foi chamada, com uma história totalmente diferente, mas um chamado tão forte quanto o meu, e tão forte quanto é o chamado de cada um de vocês. Porque um chamado que vem de Jesus é forte demais para ficar conosco. Então nós precisamos levar adiante. Eu e Jesus temos uma história antiga já, né? Eu, desde que... Não tão antiga, porque eu não sou muito velha, mas... desde que eu nasci, né? Eu estou dentro da igreja. Meus pais sempre me levaram, né? Fui batizada com 9 dias. E sempre estive, né? Dentro da igreja, assim, todos os momentos da minha vida. Mas eu estive dentro da igreja, né? Eu não era a igreja, né? Então, a minha vocação, eu entrei, a minha turma é o Bruno também, o Paulinho, que é o meu irmão, e a Laís, que está lá fora. Essa é a nossa turma de vocacionados, né? Os que restaram. E aí, eles... E o Clei e a Liane, lá de Palmas, né? E... eu entrei no caminho vocacional com 15 anos, e essa experiência de sentir esse chamado de Deus foi algo que, assim, me marcou muito pela independência que Deus me dava. Porque eu poder responder a um chamado é uma liberdade total que Deus me dá. Então, eu via como, já pensando que era gente grande, né, que respondendo a uma vocação, que realmente eu tinha a oportunidade de ser eu mesma, né? Independente da criação que os meus pais me deram, que foi muito boa, de tudo que eles fizeram por mim, para alimentar a minha fé e tudo, eu precisava dar a minha resposta. Porque eu tenho um chamado Sagrada Família, independente se eles têm ou não. Eles têm, eu tenho certeza. Mas independente se eles têm ou não, eu tenho esse chamado. E eu tenho que responder para Deus, né? Então... era como se eu saísse, né, debaixo das saias dos meus pais e pudesse dizer, Senhor, eu escolho por Ti. Né, diante disso, tudo que eu vivi na minha vida, eu escolho por Ti. E essa experiência de sentir o chamado de Deus foi num, assim, um momento mais forte, né? Foi num retiro anual, né? Os membros, todo ano tem um retiro que chama Reavivar, em julho, em que a comunidade inteira participa. E durante esse retiro eu ainda não era vocacionada, então eu estava ajudando na cozinha, não sei, alguma coisa assim. E eu estava cortando um pão, né, para passar manteiga para a hora do intervalo. E nessa hora que eu estava cortando o pão, Jesus falou comigo, né? E Ele falou, eu quero você aqui. Então, a partir disso, e depois, né, vendo todos os sinais que Ele tinha me dado e tudo, e nesse retiro também... Que mosca chata. Nesse retiro também,
me pediram uma música que a gente ia usar aqui, então tinha que imprimir, cortar para todo mundo, né? Aí eu fui imprimir. E era uma música da Helena Ribeiro, que falava, né? Quando se deixa tudo para Deus seguir, não se tem ideia de onde Ele vai nos levar. Então, na hora que eu cortava o pão, Jesus cantava na minha cabeça a música, né? Mas Jesus, que tem a ver o pão com o carisma, com a vocação? Mas Ele continuava falando para mim, né? Então, eu percebi, né, que eu precisava dar essa resposta para Deus, que eu precisava escolher por Ele, independente de qualquer lugar, né? A gente teve muitos encontros, eu e Jesus, mas eu precisava escolher por Ele. Eu precisava escolher ser dele e viver por ele, viver para ele, né? Então, a partir disso, quando eu senti esse chamado de Deus, né, aí a gente assim pensa, né, assim, nos nossos planos, nos nossos sonhos, que são coisas que nos travam muito, né? Porque eu tinha o plano de estudar fora, eu tinha o plano de, sei lá, casar, e aí eu vou entrar na comunidade, Deus me pede para ser celibatária, ou então eu tenho o plano de fazer 1000 coisas. Mas quando a gente escolhe por Deus, a gente sonha os sonhos de Deus. Então não passa a ser, eu renunciei tudo e agora Deus me impõe as coisas. Não, porque a gente sonha junto. Então, essa decisão por Deus foi porque eu vi que eu não consigo viver sem Deus. Tem essa frase também do Yucat, de São João Maria Vianney. Ele foi bem esperto também, dizendo assim: o ser humano é tão grande que nada sobre a terra o pode contentar. Só quando se volta para Deus, ele fica satisfeito. Tira um peixe da água, que ele não conseguirá viver. Isso é o ser humano sem Deus. E eu descobri isso na minha vida, né? Eu sou esse peixe que não pode viver fora da água, né? Eu sou esse humano que não pode viver sem Deus. E o lugar onde Deus criou para que eu pudesse encontrá-lo e para que eu pudesse fazer outros encontrar com ele, é a Sagrada Família, né? Então, o que eu desejo muito, assim, né, que cada um de vocês, independente de qual vocação siga, né, como a Bruna falou, a gente não está fazendo marketing aqui, né, senão eu teria colocado umas pessoas mais bonitinhas, né, mas a gente está dizendo, assim como o Papa Francisco tem pregado tanto, que só pode evangelizar alguém que foi evangelizado e que sente essa alegria. Só pode falar de Deus quem teve essa experiência com Deus. Então, a gente veio aqui dizer, né, dessa alegria. Tem cruzes, tem várias cruzes aqui, vão encontrar muitas cruzes invisíveis na vida de vocês. Algumas cruzes até com cara de irmãos, mas eu vejo que a cruz é sinal de ressurreição, e ressurreição é alegria. Então, como que a gente pode viver uma vocação triste, né? Se existe cruz, é porque vai existir ressurreição. Então, a gente precisa se decidir por Deus, independente da nossa vocação. Se às vezes Jesus trouxe a gente aqui, só para dizer, eu te quero, mas eu ainda vou te mostrar onde. Fico muito feliz, porque nós fomos esse caminho, esse canal para que você encontrasse a sua vocação. E se for aqui, também vai ser muito bem acolhido. Vai viver como nosso irmão, né? Mas eu vejo que, primeiro, a gente precisa se decidir por Deus. Porque a comunidade, ela é de Deus, é uma obra de Deus, mas um dia vai passar. O Bruno, o fundador, vai passar. Eu espero que demore um tempo ainda, muitos anos. Mas vai passar, tudo passa, todos os seus irmãos, os meus irmãos que se consagraram comigo, tudo passa. Só Deus permanece. Então, por isso, você precisa primeiro se decidir por Deus, para depois encontrar a sua vocação. Porque se você se decidir pela Sagrada Família, isso passa. A Sagrada Família vai te decepcionar. A comunidade, né? A Sagrada Família é perfeita, mas a comunidade te decepciona. As pessoas que estão dentro dela, elas são falhas, elas erram. Mas se você se decidir por Deus, nada do que os outros façam vai te impedir de continuar seguindo. Com alegria, não com uma cara feia, né? É o Papa Francisco, né, quem tem dito muito isso, né? Não pode... Como que você vai evangelizar alguém com uma cara feia? Né? Tem que colocar... Cristão tem que ter sorriso no rosto.
né? Então a gente tá lá lavando as coisas, sorriso no rosto. Tá aguentando o irmão que às vezes é chato? Sorriso no rosto. Sempre o sorriso no rosto. Mas não é falso. Tem que ser um sorriso de quem está feliz, porque ele está sendo a cruz que vai te levar para o céu. Então, para mim, assim, viver a minha vocação e a minha vida é viver essa vida com Deus. Deus escolheu a Sagrada Família para que eu pudesse realizar a minha missão, para que eu pudesse viver a minha vocação. E que nem a gente estava partilhando, a gente falou sobre esse mesmo tema na rádio de quinta-feira, só que com outro foco, né? Mas a minha vocação sou eu que respondo, mas ela é partilhada com todos. Então, numa comunidade, eu nunca estou sozinha, né? Então, todas as coisas que eu preciso suportar, todas as coisas, as fraternidades que são muito boas, né? Mas também as cruzes que a gente carrega, as doenças, tudo, ela é partilhada com os irmãos, né? Então, e é assim que Jesus pregava para nós, né? E prega até hoje. A vida em comunidade, ela é um dos sinais que tem que nos chamar a atenção. Se você olha para a Sagrada Família e só vê coisa chata, então tem uma coisa errada. Mas a vida em comunidade, a fraternidade, o modo com que eles se amam tem que chamar a atenção. Tem que te fazer queimar o coração, tem que te fazer ter vontade de viver a mesma coisa. Senão não tem sentido. Deus não te quer infeliz, né? E quando eu ouvi essa música, né, eu conheci ela essa semana. E na hora que eu ouvi, eu falei, nossa, é isso, né? E toda hora eu estou cantando para mim mesma, né? Senhor, te encontrei, como te deixarei? Não tem como. Se você experimentou Jesus, você sabe do que eu estou falando. Não tem como. Como encontrar Jesus e deixá-lo? Não existe. Não tem como. Não tem como encontrar outra coisa que o faça feliz senão Jesus. Tem uma mensagem, a mensagem que o Papa deixou foi quinta-feira. Quinta-feira ele escreveu uma mensagem pela 29ª Jornada Mundial da Juventude, a nível diocesano, né? E tem uma parte que ele fala assim. Deixa aqui. Jesus não teve medo de perguntar aos seus discípulos se verdadeiramente queriam segui-lo ou preferiam ir por outros caminhos. E Simão, denominado Pedro, teve a coragem de responder: a quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Se souberdes vós também dizer sim a Jesus, a vossa vida jovem encher-se-á de significado, e assim será fecunda. E é a mesma pergunta, né? Jesus, ele não tem medo. Jesus, ele já perguntou a tantas pessoas se queriam segui-lo e quantos nãos ele já levou, infelizmente. Mas ele não tem medo de te perguntar hoje. E é você quem vai dar essa resposta. Se será como Pedro, ou como o jovem rico, que teve medo, que ficou triste e voltou para casa. Essa é a pergunta que Jesus te faz hoje. Se você quer segui-lo. E ele não tem medo da sua resposta. Porque mesmo assim ele continua sendo Deus. Mas e você sem Deus? Eu sei que eu não consigo ficar um dia. Porque aí essa Regina que está aqui já não é fácil com Deus, imagina sem Deus. Que agora nós vamos recebê-lo no sacratíssimo corpo de Cristo. E que você possa escutar essa voz que te pergunta se você quer segui-lo. E pode ir ajoelhando para receber Jesus que vem ao teu encontro. Jesus que não te deixa nunca. É esse Jesus que vem até nós.